Grande Bruno Feitosa, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Tudo ótimo por aqui com vocês. Tudo bem. Há algum tempo, Bruno, nós vimos aqueles movimentos lá no Congresso para aprovar aquele projeto de licenciamento ambiental envolvendo quase que tudo, né? Em que o fazendeiro, por exemplo, ele não precisaria seguir um protocolo, seguir um processo burocrático extenso como há hoje. Ele faria tal coisa, mas seguindo uma regra. Por exemplo, preciso de irrigar uma lavoura. Se ele protocolar, ir atrás da licença, ele fica ali talvez por meses ou até anos até ter a licença que ele precisa para irrigar a lavoura. Sendo que agora, ou com a aprovação do projeto, seria diferente. Ele seguiria toda a regra colocada em uma apostila e, paralelo a isso, ele faria o protocolo. Ou seja, ele já teria liberdade para começar a usar o que ele precisa sem necessariamente sair a licença. As duas coisas poderiam acontecer de forma conjunta, né? E nós tomamos conhecimento que esse projeto avançou, só que com muitas ressalvas, não é isso? É isso, Joel. Foi aprovado, foi vetado 63 pontos desse texto, que tem cerca de 400 pontos do licenciamento ambiental, porque foi sancionado nesta sexta-feira. Esse PL foi aprovado no Congresso, e aí a gente lembra que ele foi aprovado e teve muita crítica por parte dos ambientalistas, né, por conta desses que são pontos polêmicos, né? Então, para garantir garantir que seja feito o devido processo legal, então o governo resolveu vetar esses 63 pontos. A gente trouxe algumas decisões que foram levadas em consideração, e eles levaram 4 pontos principais para poder fazer esses vetos. Quais são elas? Garantir a integridade desse processo de licenciamento que proteja o meio ambiente e promova o desenvolvimento sustentável. Assegurar os indígenas e das comunidades quilombolas, dar segurança jurídica a empreendimentos e investidores, e incorporar inovação que tornam o sem comprometer a qualidade, né? Paralelo aos vetos que foram feitos hoje, o presidente Lula assinou então uma medida provisória determinar a eficácia imediata da ambiental especial, que é essa que você está falando aí, sobre essa questão de, antes de sair a licença, ele já começar a poder fazer, então, algo que é necessário naquela área. Então, isso vai ser enviado, esse projeto de lei, né, com esses pontos, mas essa medida que já entra em vigor imediatamente, já trata de algumas situações para poder já dar celeridade a todo esse processo. O que acontece com essa licença, né? Esse é um procedimento que vai acelerar toda essa medida provisória a empreendimentos considerados estratégicos pelo Conselho de Governo. Então isso vai dar segurança, né, para quem investe, para o pessoal que está trabalhando nesses empreendimentos e nessas propriedades, né, sobre todos aqueles outros processos. Essa LAE, que é essa licença ambiental especial, ela foi criada pelo PL do licenciamento, só que ela só entraria em vigor em 6 meses. Então, essa MP vai dar uma segurança melhor, né? Vai segurar que esse instrumento possa ser aplicado de forma imediata. Então, alguns pontos que eu trouxe aqui sobre, né, não vou destacar todos, porque são 63, mas alguns pontos que foram avaliados aí pelo trazer a restrição da... Vamos refazer o contato, porque essa é a parte importante que a gente tem que entender com mais clareza, né? Foi vetado, né? Isso, exatamente, né? São cerca de 400 pontos que esse projeto de lei de licenciamento ambiental traz, 63 vetos que foram feitos pelo presidente Lula. E essa é a parte que é interessante da gente entender como que esses vetos funcionam, com quais partes ele implica. Alguns a gente sabe que eram pontos que eram importantes para ambientalistas que estavam reclamando, né, desse projeto, como o Bruno Feitosa falou aqui. Então a gente vai restabelecer o contato para trazer aqui a informação com clareza para quem está ouvindo o Bora Brasil já com o Agro Mais. O Bruno já está de volta? É uma ideia de tirar essas travas ambientalistas desnecessárias sem você agredir o meio ambiente, né? É um processo seguro de você permitir o avanço na área lá do meio ambiente, o avanço na propriedade rural,
sem necessariamente ter que ficar esperando aquele processo burocrático, mas com responsabilidade dá para fazer isso. Voltou o Bruno aí? Voltou. Diga aí, Bruno. Ana Paula e Joel, estava falando sobre os pontos avaliados aí pelo PL, que a gente pode destacar que, por exemplo, dentro do PL tem a restrição da licença por adesão de compromisso, né, a empreendimentos de baixo potencial, né, isso foi vetado porque isso ampliaria, né, até então, para atividades de médio potencial poluidor. Então esse é um ponto que foi vetado porque evita risco eminente e relevante para o meio ambiente, como barragens de rejeitos, né, para que isso seja necessário fazer esse licenciamento prévio. Então foram alguns pontos que provavelmente, né, não vai ser tão bem recebido pelo pessoal do agro, mas o governo entendeu que é importante esses pontos. Um outro ponto, né, que assegura que os entes federativos respeitem padrões nacionais de critérios e procedimentos, né? Então foi vetado para que esse dispositivo que se transferia de forma ampla para cada ente da federação, sem uma padronização que eles pudessem fazer. Cada estado, por exemplo, um município podia fazer sua regra. Então isso foi vetado, né? Então tem que cumprir uma regra ambiental, porque se a gente pensar no seguinte, cada estado faz o seu, então uma empresa que no estado X ela não consegue aquela licença porque lá é mais rígido, ele vai procurar um estado que essa lei é mais flexível. Então isso pode haver uma movimentação de empresas, né, fazer todo um processo aí que não seria muito legal. E aí o governo fazer um procedimento padrão para todo mundo. Então esse tem que ser respeitado a padronização nacional. Outro ponto é a preservação da Mata Atlântica, né? Então, esse veto para impedir a retirada do regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica em relação à supressão de floresta nativa. Então, por que foi feito isso? Né? Porque a Mata Atlântica é um bioma reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição e se encontra numa situação crítica com apenas 24% dessa vegetação remanescente. Então, são pontos importantes, né, que vem sendo colocado para a questão da preservação ambiental. É aquilo que a gente fala. Precisa haver um equilíbrio. Né? Então é um equilíbrio entre Sim. aquilo que é possível flexibilizar e aquilo que precisa ser preservado. Porque senão a gente está vivendo uma realidade, as mudanças climáticas estão aí, e a gente não pode só pensar pelo lado só do progresso sem preservação. Né? A gente lembra que a gente tem um agro aí super sustentável, então a gente precisa manter isso. Claro que isso não dá discussão, que derrubadas de vetos, pode ser que haja, né, que eles entrem na justiça contra esses vetos do governo. Então tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte em relação a isso, mas eu trouxe esses pontos para a gente, que são pontos que eu acredito que sejam importantes para a gente entender a importância dos vetos e também a importância dessa análise de 3 pontos muito importantes que poderiam impactar de forma aí, né, significativa o nosso meio ambiente. Né, aquele da autolicença foi o primeiro que você falou que foi vetado, né? Isso. Tá bom. Principalmente estendendo isso para médios empreendimentos, né? Então isso foi vetado porque é possível, precisa-se dessa regulação, porque os médios entram, por exemplo, as barreiras, né? As barreiras de contenção, as barragens, melhor dizendo. Então, assim, e os de baixo impacto? A gente lembra aí caso de Mariana, os de baixo, caso, né? Sim. Os de baixo impacto também então, foram vetados nesse sentido? Então, você fica vetado. Tá bom. Entendi. Bruno Feitosa, muito obrigado. Viu? Um abraço para você. Bom trabalho aí, meu amigo. Obrigado para vocês. Até a próxima. Até logo.